perdeu o controle no Irã. Agora as cartas não estão sendo reembaralhadas, o dono da mesa está voltando. O controle da capital está escapando das mãos do regime, minuto a minuto, rua por rua, caindo nas mãos de milhões que gritam o nome do Shah. De Baluchistão a Coração, de Tabriz a Cuzistão, de Hamadan a Teherã, uma nação de 92 milhões superou o muro do medo. Todo o país está sendo abalado por tumultos massivos. Não há mais medo nas ruas, apenas iranianos furiosos que dizem: e uma guerra civil em grande escala está em andamento. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover, vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. E nesta guerra civil, está despertando da escuridão teocrática e marchando em direção ao seu rei. O que você vê não é uma explosão de raiva comum. Esta é uma contra-revolução lançada por um espírito que se pensava ter terminado em 1979, agora buscando recuperar seu trono em 2026. Estou mais do que nunca pronto para entrar no Irã assim que a situação o justificar e estarei lá com meus compatriotas para liderar a batalha final. O regime está em um estado de completo pânico e Khamenei declarou guerra ao seu próprio povo. Não faz sentido falar comum. O manifestante precisa ser colocado em seu lugar. Mas agora é tarde demais, porque o povo iraniano tomou sua decisão. Eles estão pondo fim à tirania religiosa mais cruel da história. Eles não estão retornando à autocracia, mas às suas raízes. Então por que o Shah? Porque milhões de pessoas estão pedindo o retorno de uma dinastia que derrubaram há 40 anos gritando morte ao ditador? Porque esta não é uma escolha política, é uma escolha entre civilização e barbárie. Esta é uma rejeição total da Revolução de 1979, da ideologia trazida por Khomeini e da própria razão de existência da República Islâmica. Os iranianos querem apagar os últimos 47 anos da história do seu país, chamando esses anos de pesadelo e acordando. O povo vê no príncipe Reza Pahlavi não apenas um líder, mas um futuro roubado, modernidade e honra. Sua recepção no Egito como chefe de Estado é prova da legitimidade a ele conferida, e o rosto mais corajoso desta revolução, as mulheres. Aquelas mulheres que foram forçadas a se cobrir por anos agora estão incendiando os pedaços de tecido que simbolizam essa tirania. Enquanto dançam ao redor das chamas, estão na verdade destruindo em pedaços a imposição de 47 anos do regime. Os homens já não se colocam à frente delas para protegê-las. Eles estão lutando lado a lado. Tudo começou quando uma faísca acendeu um fogo em um momento que o regime nunca antecipou. A revolta já dura mais de uma semana, e estamos vendo uma tempestade de fogo incontrolável se espalhar pelo mapa do Irã. A Guarda Revolucionária, ou IRGC, e a milícia Basij, promovidas pelo regime como um punho de ferro, estão experimentando uma desintegração completa nas profundezas estratégicas do país em apenas 7 dias. Dados de campo verificados e inteligência OSINT de fonte aberta que recebemos provam que mais de 70 cidades escaparam simultaneamente do controle do regime, muito além do caos centrado em Teherã. Este mapa não é apenas uma rota de protesto. É prova de como as linhas de logística e segurança do regime foram sistematicamente desativadas. Imagens vindas da região de Mervast, em particular, levam a gravidade da situação a um nível tático. Os civis não estão apenas entoando slogans, eles estão fisicamente tomando delegacias de polícia, símbolos do aparato de repressão do regime, e expulsando as forças de segurança da área. Relatos indicam que as forças do regime perderam completamente o controle nesta área e estão ameaçando o povo com um conflito em desespero. No entanto, ao contrário das expectativas, essa tática de intimidação agiu como um catalisador, alimentando ainda mais a raiva em vez de mandar as pessoas para casa. O exemplo mais marcante de guerra assimétrica no terreno está ocorrendo na região de Noorabad, em Shiraz e na província de Fars. Essas eram áreas consideradas redutos da base tradicional do regime, mas hoje as ruas se transformaram em bastiões de resistência. Armados com pedras e ferramentas defensivas simples, as pessoas estão enfrentando os veículos blindados do regime e milícias totalmente equipadas.
e, incrivelmente, vencendo esses confrontos através da superioridade numérica e motivação moral. O que está acontecendo na região de Sheikh Ersan e nos portões ocidentais de Teherã é um ponto de virada tático. As unidades de operações especiais do regime, ou seja, NOPO, deveriam suprimir esses pontos em minutos, mas eles estão sob o controle da resistência por horas, até dias. Os slogans ecoando na escuridão da noite, "Não tenha medo, estamos todos juntos", mostram que a divisão na sociedade acabou e que todos estão agindo como um só. Na província de Lorestan, o povo expulsou fisicamente membros da força paramilitar do regime, o Basque, de suas áreas. Isso mostra que a autoridade do Estado não apenas enfraqueceu, mas também foi efetivamente expulsa pelo povo. Cenas de membros do Basij removendo seus uniformes e fugindo, ou sendo neutralizados pelo povo, são momentos que destroem a ilusão de invencibilidade do regime. A maior evidência desse colapso tático é a descida das bandeiras em cidades portuárias estratégicas e centros de energia como Bushehr. As imagens de Bushehr mostram não apenas a descida de um pedaço de tecido, mas a destruição da reivindicação de soberania do Estado, o símbolo mais visível dessa soberania naquela geografia. Com prédios do governo em chamas e escritórios provinciais ocupados, os funcionários do regime se esforçando para encontrar uma maneira de escapar, provam que o conceito de autoridade evaporou. Existem dois pilares que mantêm um regime de pé: economia e segurança. No Irã, ambos os pilares colapsaram simultaneamente. O que está acontecendo na frente de segurança, em particular, é um cenário de pesadelo completo para Khamenei. Em circunstâncias normais, quando há um levante, o exército e a polícia intervêm, dispersam a multidão e restauram a ordem. No entanto, aquela foto histórica tirada no metrô de Teherã mostra que a equação mudou. 2 militares uniformizados são vistos carregando não a bandeira da República Islâmica, mas a bandeira do leão e sol da era do Shah. Isso não é simples insubordinação. É prova de que a cadeia de comando nos escalões inferiores do exército está fraturada e que a lealdade agora não está com Khamenei, mas com as raízes históricas da nação. Se um soldado, enquanto veste seu uniforme, carrega a bandeira da monarquia que deseja restaurar, em vez da bandeira do regime que deveria derrubar, o jogo acabou para esse regime. O maior poder do regime, o medo, agora mudou de lado. No passado, o povo temia a guarda revolucionária. Agora, a guarda revolucionária tem medo de sair às ruas com seus uniformes. Em muitas cidades, especialmente nos subúrbios de Teherã e no interior, há relatos de forças de segurança tentando escapar em roupas civis, abandonando seus veículos. No fronte econômico, a situação é nada menos que catastrófica. A bolsa de valores de Teherã colapsou, o real está em seu valor mais baixo da história e os lojistas estão fechando suas portas, paralisando a vida econômica. O fechamento de centenas de lojas em Teherã e Isfahan mostra que a classe mercantil tradicional, conhecida como bazar, também virou as costas para o regime. Historicamente, o que o bazar diz no Irã acontece. Eles derrubaram o Shah em 1979 e agora estão derrubando Khamenei. Quando o dinheiro acaba, a lealdade dos mercenários também termina. Esta é a regra universal das ditaduras. Durante anos, o regime iraniano canalizou as receitas do petróleo para os Houthis no Iêmen e para o Hezbollah no Líbano, em vez de distribuí-las ao povo. Agora que o dinheiro secou, as sanções se intensificaram e o regime não tem mais fonte para alimentar suas próprias forças de segurança. Um policial que está com fome e não vê futuro não tem motivação para atirar em seu próprio povo. Esta é a principal razão para a retirada que estamos vendo no terreno agora. O regime pode tentar parecer forte para o mundo exterior, mas está podre por dentro. E essa estrutura podre foi destruída com o primeiro chute do povo. Agora vamos sair deste quadro caótico e olhar para o quadro estratégico maior, porque o que estamos vendo é um checkmate estratégico inevitável para o regime de Khamenei e a ideologia radical que ele representa. Não é difícil imaginar a atmosfera atualmente no palácio de Khamenei, puro pânico. Sua aparição na televisão estatal, gritando: "Não recuaremos diante do inimigo, vamos fazê-lo se ajoelhar", reunindo a multidão atrás dele para entoar slogans contra a América e Israel, não é a demonstração de força de um líder poderoso, mas os últimos suspiros de um ditador encurralado. Mas o que Khamenei não entende ou não quer entender é isto. A multidão que ele chama de inimigo não está mais do lado de fora,
mas bem nos portões de seu palácio. E o que é ainda mais irônico é que o povo iraniano está pedindo ajuda justamente aos países que Khamenei declarou serem o diabo. Um evento raro na história está se desenrolando. Os iranianos estão apelando abertamente a Israel nas ruas e nas redes sociais, implorando: por favor, parem este regime, ajudem-nos. Esta situação é o último prego no caixão da legitimidade ideológica do regime de Khamenei. Quando um povo vê o maior inimigo do seu governo como seu salvador para se livrar desse governo, esse regime está efetivamente acabado. Os iranianos não estão lutando pelo Iêmen ou pelo Líbano, mas pela sua própria liberdade. Ao entoar nem Gaza nem Líbano, minha vida pelo Irã, eles estão pisoteando toda a política externa do regime e o conto de fadas do eixo da resistência. E, claro, o elefante na sala, Donald Trump. O retorno do presidente Trump e a reinstauração da política de máxima pressão sobre Teherã cortaram a tábua de salvação do regime. Qualquer potencial massacre dos manifestantes que Khamenei chama de provocadores poderia ser considerado uma causa direta para a guerra por Washington. No Reino Unido, declarações de alguns parlamentares como Adnan Hussein alertando: não intervenham no Irã, isso causará uma crise de refugiados, mostram o quão desconectados eles estão da realidade no terreno. Pelo contrário, a libertação do Irã criará uma onda de migração reversa, permitindo que milhões de iranianos retornem ao seu país. O mundo deve se preparar para ver o Irã não como uma fonte de refugiados, mas como uma potência econômica e cultural renascida. Os tremores secundários deste terremoto geopolítico serão sentidos no Líbano, Iêmen e Síria. Quando Teherã cair, o Hezbollah não poderá pagar salários e os Houthis não poderão lançar mísseis. Quando a nave-mãe afunda, os botes salva-vidas não têm chance de sobrevivência. Cada delegacia incendiada em Teherã significa, na verdade, que o financiamento do terrorismo global foi cortado. Em última análise, o que estamos presenciando agora não é uma crise temporária de um regime ou uma revolta suprimível. É o momento absoluto e definitivo do colapso de uma era. A fumaça subindo nos céus de Teherã naquela noite é, na verdade, o incenso do funeral político do regime de Khamenei. O povo iraniano está corrigindo um erro histórico cometido há 47 anos, com sangue, lágrimas e coragem inabalável. O longo, escuro e frio inverno que começou em 1979 está terminando nestas noites ardentes de 2026. O retorno do Shah não é apenas a restauração de uma dinastia, é o retorno do Irã ao mundo civilizado, à razão, à ciência, à arte e a um futuro digno. As ameaças de Khamenei, as armas enferrujadas da Guarda Revolucionária ou a propaganda em colapso do regime são inúteis a partir deste momento, porque quando chegar a hora, nenhum exército pode parar uma ideia. E essa ideia é esta: o Irã pertence aos iranianos, não aos mulás. Os eventos podem ainda não ter terminado, os conflitos podem continuar, mas a história já deu seu veredicto. A teocracia está morta. Viva o Irã! Dê-se o que você acha disso, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.